Fala galerinha do terceiro ano, na aula de hoje a gente vai falar sobre viroses. Em nossa última aula nós falamos sobre os vírus, sobre as características gerais sobre os vírus. Se você não viu, volta lá, assiste essa videoaula que é muito importante para a gente dar continuidade aqui, tudo bem? Cara, virose nada mais é do que uma doença causada por um vírus, certo? Uma doença causada por um vírus não vai funcionar antibióticos, porque o antibiótico, de alguma forma, para o funcionamento de uma célula. Só que nós vimos na aula anterior que os vírus não apresentam células. Mas se antibiótico não funciona contra vírus, o que vai funcionar então? Vai funcionar contra vírus é a vacina, que nada mais é do que um antígeno enfraquecido que a gente coloca na pessoa para o nosso sistema imunológico terminar de matar e gerar células de memória e anticorpo. Bom, existe, moçada, dois assuntos que são extremamente importantes, dois contextos dentro de doenças. Nas próximas aulas sobre doenças também a gente vai abordar sobre isso, que é o agente etiológico. Agente etiológico, moçada, são os indivíduos que causam de fato a doença. O responsável, por exemplo, agente etiológico da dengue, é o vírus da dengue, tudo bem? Não é o mosquito. O mosquito é o vetor. Vetor é o cara que carrega o agente de um lado para o outro, como é o caso do mosquito Aedes aegypti, que consegue vetoriar aí uma grande quantidade de doenças, correto? A primeira doencinha que a gente aborda, moçada, é a AIDS, porque a AIDS junto ali com dengue, febre amarela, são as doenças que mais caem no Enem. A AIDS, moçada, ela é chamada de síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela é causada pelo vírus HIV, belezinha? E como que se pega a AIDS? Primeiramente, descobrimos que a AIDS se pega pelo contato de sangue direto. Depois, através do esperma, das secreções vaginais. E por último, descobrimos até que o próprio leite materno também pode passar AIDS, certo? Quais são os sintomas de uma pessoa que pega AIDS? Bom, moçada, a AIDS ela tem duas fases, a fase aguda e a fase crônica. Na fase aguda é a fase mais perceptíveis de sintomas, apesar de que você pode pegar AIDS e ficar anos sem sentir uma febrezinha que seja. Mas se você sentir, os sintomas característicos são de febre, calafrios, dores musculares, aparecimentos de ínguas aqui pelo pescoço ou na virilha, vômito, nada muito além disso. Então, a própria pessoa, pelos sintomas, que é um sintoma bem padrão aí de infecção viral, acaba achando que tô ficando resfriado, tô ficando com uma gripezinha, alguma coisa nesse sentido. Então, a AIDS ela é muito pior do que uma simples gripezinha, tá? A AIDS não tem cura, tem tratamentos para evitar que a doença avance, para evitar que o ciclo de vida do vírus seja mais rápido, para que tenha uma melhor qualidade de vida a pessoa que contraiu a doença. A melhor forma de se evitar a AIDS, moçada, é uso de preservativos. Show de bola? Bom, aqui tem um gráfico que mostra a relação de vírus da AIDS e linfócitos CD4. Por que o vírus da AIDS ele é tão cruel, moçada? O vírus da AIDS ele infecta uma célulazinha específica chamada linfócito CD4, que é a principal célula de defesa contra os próprios vírus. Então, o vírus da AIDS ele infecta a sua defesa. Ele infecta a célula que deveria matar vírus. Olha que loucura, certo? O vírus da AIDS, moçada, ele é um vírus do tipo retrovírus. Ele é feito de RNA e apresenta a transcriptase reversa. Se você não se ligou ainda o que é a transcriptase reversa, volta lá na aula anterior que a gente discutiu sobre isso. Então acontece o seguinte, o vírus da AIDS entra aqui na célula RNA, a transcriptase reversa transforma em DNA e não contente ainda, esse DNA viral da AIDS vai se fundir ao DNA do núcleo das nossas células. Então o vírus da AIDS ele fica bem escondidinho lá dentro do linfócito CD4, tudo bem? Quando a célula for fazer transcrições, acabam transcrevendo pedaços do vírus. Esse vírus, esse RNAzinho viral aqui, vai produzir a cápsula proteica para poder sair da célula e infectar as células que estão ao redor.
O medicamento contra a AIDS, moçada, tende a evitar a ação da transcriptase reversa e a ação dessas proteases, essas proteínas que ajudam a fazer esse processo de encapsulamento do novo vírus. Show de bola? E daí, professor? E daí, moçada, que o vírus da AIDS ele acaba matando os linfócitos CD4. Então, note que no final, depois de alguns anos de infecção pela AIDS, note que o nível de linfócitos no nosso corpo vai ficando cada vez mais baixo. E o índice de vírus só vai aumentando no indivíduo. Por isso que a pessoa, após alguns anos de AIDS, começa a ter muitas doenças oportunistas. Como eu sempre falei para vocês, uma pessoa dificilmente vai morrer de AIDS, ele vai morrer com AIDS. Por quê? A AIDS vai baixar a imunidade dessa pessoa, vai vir uma outra doencinha oportunista, sei lá, uma candidíase, uma gripe, um resfriado, e acaba matando essa pessoa, tudo bem? Herpes. A herpes, moçada, é muito caracterizada pelas feridinhas na boca ou na genitália. A herpes pode ser bucal ou genital. A herpes bucal, moçada, ela é transmitida através de contato direto de pessoas que apresentam sintomas. Se a pessoa tiver com essas feridinhas aqui na boca, se você beijar essa pessoa, você acaba pegando, ou ainda o compartilhamento de copos e talheres. Há uma estimativa de que cerca de 70% da população mundial apresente esse vírus. Você pode ter o vírus da herpes e nunca nem sequer na sua vida inteira desenvolver esses feridinhos, porque essas feridinhas, esses sintomas característicos só irão aparecer quando os níveis de estresse estiver muito alto em casos de disfunção hormonal ou em excessiva exposição aos raios solares, tudo bem? Fora isso, dificilmente vai aparecer essas feridinhas. Note que ao aparecer essas feridinhas, você vai passar uma pomada que inibe o desenvolvimento dessas bolhas desse vírus e logo vai passar, você volta a ter uma qualidade de vida normal, dificilmente você vai ter uma perda de qualidade de vida muito grande por conta disso. Já na herpes genital, quando tiver com as feridinhas, é indicado que a pessoa não tenha relação sexual ou se tiver que use preservativo, tudo bem? E é a mesma coisa, mesma forma de tratamento para a herpes bucal é passar uma pomadinha que vai resolver o seu problema ali. Infelizmente não terá cura, você não vai viver livre da herpes, mas vai ter uma qualidade de vida muito boa, porque a partir do momento que a ferida vai embora, você pode passar aí 2, 3 anos sem apresentar a ferida novamente e vida que segue. HPV. Isso daqui, moçada, é bem importante que a gente estude, porque o HPV está ligado diretamente ao desenvolvimento de câncer de colo do útero. De cada 10 mulheres que têm câncer de colo do útero, 9 vão apresentar o vírus HPV dentro do seu corpinho, tá? Então vamos lá, como que se pega a HPV? O HPV, moçada, se pega através do contato sexual ou contato direto ali com as secreções sexuais. O HPV, moçada, ele pode passar mas muito tempo no período de latência no organismo, ou seja, ele não vai ter manifestação alguma. Só que acontece que depois de um certo tempo, ele vai começar a desenvolver essas verruguinhas. No homem é menos preocupante, por quê? Por conta da anatomia do órgão reprodutor masculino, que é para fora, que é externo, né? Se aparecer uma verruga ali no pênis, facilmente o homem vai notar. Por quê? Porque essas verrugas, elas não são dolorosas, mas elas podem ser grandes. Como ela não é dolorosa, no aparelho feminino é mais complicado, porque você pode estar com algumas verrugas no colo do útero, por exemplo, e nem sequer saber, nem sequer sentir, porque você não vai sentir um incômodo, você não vai sentir uma coceira, por exemplo, nada, você vai sentir absolutamente nada, e mesmo assim as feridas estão aumentando lá dentro e você não está nem percebendo. Aqui eu tenho um colo de útero normal, aqui eu já tenho com um grau baixo de lesões, um grau alto, e aqui já é o câncer do colo do útero propriamente dito, tá, moçada? Vacina contra o HPV, existem aproximadamente
200 cepas do vírus HPV. A vacina protege contra 179 praticamente. Então é bem importante tomar a vacina, não cair nesses discursos anti-vacina, porque isso aí tá com nada, mal furado. Dengue, zika e chikungunya. Bom, moçada, essas 3 doenças, elas são muito semelhantes, mas muito semelhantes. Ela tem alguns sintomas mais específicos, entretanto, não é obrigatório ter. Por exemplo, a chikungunya. A chikungunya normalmente é caracterizada por uma febre alta. Só que nem sempre a pessoa que tem chikungunya ela vai ter febre. Por exemplo, ano passado eu estava com chikungunya e nunca tive febre. O que é mais característico na chikungunya são as dores nas articulações. Isso dói demais, muito. Quem pegou chikungunya sabe que é um absurdo o quanto dói as articulações. Já a dengue, moçada, ela vai te dar mais dores musculares e atrás dos olhos, certo? Manchas vermelhas podem ou não ocorrer nas 3 doenças. Os riscos, isso daqui o Enem vem abordando um pouco mais. Por quê? A dengue, moçada, pode afetar o nosso sistema nervoso central e alguns órgãos, como o fígado, pulmões e coração. Já a zika, ela está extremamente ligada a casos de microcefalia em bebês e a síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome neurológica que pode causar paralisia na pessoa e é bem rápida, de uma hora para outra a pessoa desenvolve Guillain-Barré. Uma pessoa que pegou zika, por exemplo, se for de desenvolver, se ela tiver propensão a desenvolver Guillain-Barré, em pouco mais de 2 meses ela já está na cadeira de roda e infelizmente não sairá mais. Tá? Já a chikungunya, moçada, ela vai causar dores nas articulações e mesmo muitos anos até de curar dessa primeira fase da chikungunya, ainda pode voltar a sentir dores. Por exemplo, até hoje, já faz 1 ano e meio praticamente que eu peguei chikungunya, e quando rola essas viradas de tempo, eu ainda sinto as dores nas articulações, principalmente dos pulsos e dos tornozelos. Como que se pega dengue, zika e chikungunya? É através da picadinha do mosquito Aedes aegypti. Então a gente tem um agente etiológico, que é o vírus da dengue, o vírus da zika, o vírus da chikungunya, e temos como vetor o mosquito Aedes aegypti. Note que apenas o mosquito fêmea vai transmitir a doença, porque apenas o mosquito fêmea vai se alimentar de sangue, o macho se alimenta de seivas, de plantas. Febre amarela. Há pouco tempo, moçada, há uns 2, 3 aninhos, estava rolando um surto muito grande de febre amarela no nosso país. Foi um corre-corre em busca das vacinas. A galera estava matando um monte de macacos por conta disso. Só que, na verdade, moçada, os macacos, eles são vítimas, eles não transmitem a doença para nós. Acontece, na real, é que os macacos são reservatórios. O mosquito Haemophilus, que é o mosquito lá na mata, que se alimenta dele, se picar ele se contamina, ao picar o ser humano, acaba infectando o ser humano. Só que na cidade, moçada, o Aedes aegypti também tem essa capacidade. Show de bola? Quais são os sintomas da febre amarela? A febre amarela, moçada, ela tem que de padrãozão de doença viral, que são dores nas costas, dores pelo corpo, vômito, fadiga. Só que a parte mais específica da febre amarela é a icterícia, que é esse amarelamento na região branca, na esclera, na região branca dos olhos. Além disso, a pele também vai ficar um pouco amarelada. Existe vacina contra a febre amarela. Graças a Deus, o surto foi controlado, então a gente passou aí por esse surto. A galera que for para regiões de mata deve tomar a vacina sempre. Rubéola, cachumba e sarampo. As 3 doenças são causadas por vírus diferentes. A rubéola, na maioria das vezes, sem sintomas, mas pode dar umas manchinhas vermelhas pela pele. E o problema vai estar nas mulheres grávidas, porque a rubéola, moçada, pode causar má formação no bebê, como catarata e cegueira. O bebezinho que a mãe teve rubéola pode nascer cego por conta do vírus. Um dos primeiros exames que a mulher faz ao saber que está grávida é se tem ou teve rubéola, para poder iniciar o tratamento corretamente, para evitar que o bebezinho nasça com esses probleminhas. Cachumba, acho que vocês estão ligados o que é cachumba, né?
Teve bastante gente aí com cachumba. Cachumba, moçada, é uma inflamação das glândulas salivares. Essas glândulas que ficam aqui embaixo da língua e elas recebem a carga viral. E existe aquela história de, pode descer para o testículo. Não é que o calombo aqui vai sair descendo, não. O vírus ele vai invadir nossa corrente sanguínea e vai chegar lá nos testículos. E não é só nos homens, tá, meninas? Nos ovários também pode acontecer isso. Show? E quando isso acontece, pode causar esterilidade no homem, tá? Nas meninas também. Sarampo. O sarampo, moçada, a gente tem que ficar atento até mesmo por conta da redação do Enem. Porque o sarampo no Brasil estava erradicado. Não havia casos mais de sarampo por conta de uma intensa campanha de vacinação. Só que por conta dessa questão de imigrantes, vindo principalmente a galera da Venezuela e da região ali, estavam fugindo do seu país, eles estavam trazendo também um novo índice de sarampo, novos casos de sarampo. Show? Então isso daí pode ser até um tema abordado no Enem. Essas 3 doenças, normalmente, ela é protegida pela tríplice viral. É uma vacina única que você injeta nas crianças e você protege contra as 3. Só que, infelizmente, países ao nosso redor não têm essa política de vacinar as pessoas e aí complica a vida da gente, tá? As 3 doenças são transmitidas pelo ar, por gotículas em suspensão no ar. Se você inalar, você acaba pegando. Show? Aqui eu tenho uma criancinha com sarampo, aqui eu tenho um bebezinho que infelizmente ficou cego por conta da rubéola e aqui eu tenho a cachumba. Raiva. A raiva, moçada, ela é uma doença que causa paralisia muscular. Show de bola? Ela é transmitida através do contato com a saliva de animais infectados, principalmente através de mordidas de cães, morcegos. No Brasil, passou anos e anos sem registrar mortes por conta da raiva. Infelizmente, em maio desse ano de 2020, em Angra dos Reis, foi registrada uma morte por conta de raiva, onde o jovem foi mordido por um morcego. E aí ele contraiu raiva, ele não tinha tomado a vacina da raiva e acabou morrendo por conta disso. Quais são os sintomas da doença? É uma dor de cabeça absurda, um aumento da salivação, uma incapacidade de engolir a própria saliva. Então você fica com esse aspecto de espumando pela boca devido à grande quantidade de saliva. Show? No homem, pode causar também a convulsão, porque vai causar transtornos neurológicos, espasmos musculares e dificuldade para poder controlar a glote. Show? Infelizmente, ela não possui cura. A vacinação dos animais domésticos, beleza? Como que o Brasil conseguiu controlar a raiva? Vacinando os cães. Para o homem, moçada, usa-se o soro antirrábica, certo? Quando você já está contaminado. Antes disso, a gente usa a vacina. Se você, esse jovem que pegou a raiva em Angra dos Reis, se ele tomar a vacina, iria funcionar? Não, ele tem que tomar, que tomar o soro para poder fazer efeito. Poliomielite. A poliomielite, moçada, é a principal doença que causa paralisia infantil ao redor do mundo. Graças à vacina de gotinha, esse problema foi bastante reduzido no nosso país e ao redor do mundo também. O que esse vírus faz? Ele atinge o sistema nervoso, onde sua multiplicação pode levar à destruição dos neurônios motores, principalmente os neurônios que levam os movimentos para as pernas, e aí você, infelizmente, vai ficar com esse tipo de formaçãozinha aqui nas pernas e dificilmente vai conseguir andar perfeitamente. Hepatite. Hepatite, moçada, é a inflamação no fígado. Existe hepatite A, B, C, D e E. No Brasil, não há casos de hepatite E e nem da hepatite D, só A, B e C. A hepatite A, moçada, a gente pega por conta de água ou alimentos contaminados, por conta de falta de saneamento básico que a pessoa acaba se contaminando. A hepatite B e C é o contato com o sangue de pessoas contaminadas, geralmente por conta de ato sexual
ou compartilhamento de seringas e transfusões sanguíneas. Existe vacina para a hepatite B, para a hepatite A e medicamentos contra a hepatite C. Não existe vacina ainda para a hepatite C, mas para A e para B existem vacinas, certo? Quais são os sintomas da hepatite? Seja A, seja B, moçada, eles vão ter como principal sintoma a icterícia, essa pele bem amarelada, a esclera do olho bem amarelado, semelhante ao que acontece com a febre amarela, tudo bem? Náuseas, vômitos. E por que os nossos olhos ficam assim? Porque o nosso fígado vai ser extremamente lesionado por conta desse vírus. E por conta do fígado não estar funcionando direito, haverá o acúmulo de bilirrubina na circulação do nosso corpo e aí a gente acaba ficando com esse aspecto amarelado ao redor do corpo. E se não tratado a tempo, o fígado pode sofrer um desgaste ainda maior, levando a um quadro de cirrose, onde o nosso fígado, que saudável, tem esse formato, com cirrose vai ficar desse formatinho aqui. Show de bola? Meus amores, espero que vocês tenham curtido essa aula. Essa aula é um pouquinho mais longa do que o normal, porque são muitas doenças para ser abordadas e, infelizmente, todas elas são bem cobradas em vestibulares. Então, a gente tem que ficar sempre atento a doenças causadas por vírus. Beijão, qualquer dúvida, a gente vai ter a videoconferência para a gente tirar essas dúvidas aí, tá? Não deixem de fazer atividades online. Beijão, até a próxima, meus amores.